Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a todos, que têm nos apoiado, que têm nos ajudado nesse projeto, do Apenas Servo, esse trabalho que o Senhor tem colocado em nosso coração. Agradecer o carinho de todos, a manifestação aí de apoio, de orações, Tudo que Deus tem usado vocês aí para nos ajudar. A cada dia o Senhor venha retribuir sobre todos. E tenho certeza que o Pai já está aí trabalhando para conceder a cada um segundo as suas necessidades, para a glória de Deus. Quero, nessa tarde, convidar os irmãos a participar conosco de mais um momento, de mensagem, de palavra. Deus tem nos concedido. A palavra que o Senhor tem nos concedido essa tarde, ela retrata um assunto, até mesmo um tema, que é muito importante nós atentarmos para isso, para compreendermos, até mesmo a nossa missão, nosso chamado, processo que passamos nessa terra. E essa passagem se encontra no texto bíblico, de Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Louvado seja Deus. O tema que o Senhor tem colocado no coração, estava aqui agora há pouco, resolvendo algumas coisas, e refletido, sempre, as coisas que a gente passa no dia a dia, ou ao longo da nossa história aqui na Terra, e Deus, com o seu Espírito, sempre nos coloca. Estamos refletindo e tentando, aprendermos, aprimorarmos e melhorarmos, como seres humanos, como cristãos, em todas as atribuições que Deus nos concede. Então eu quero nesse momento orar aos irmãos, pedindo a graça do Espírito Santo para nos ajudar com essa palavra, que possa nos edificar, que possa nos encher de toda a sabedoria de Deus para lidar com as situações, que temos enfrentado nessa terra e ajudarmos uns aos outros com o poder de Deus na sua palavra, o seu Espírito. Amém? Se nós oramos, Pai, neste momento, ó Deus, quero pedir o perdão das minhas falhas, Senhor, dos meus pecados, todas as minhas iniquidades, ó Deus, pensamentos, palavras, atitudes, omissões. Me ajuda cada dia, Deus, a me entregar ao Senhor, renunciando, Pai, tudo que não agrada ao Senhor, todos os meus desejos, todas as minhas vontades, que seja submetida à sua vontade, Deus. Assim seja na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui conosco, participando dia após dia desses trabalhos que o Senhor tem nos concedido. É que mais uma vez, nesta tarde, a sua palavra possa falar conosco, possamos ser edificados, que possamos ser consolados e exortados, ó Pai, de acordo com a sua vontade. Muito obrigado, Deus. Esteja conosco mais uma vez. Use-me conforme o teu querer e a tua vontade. Somente o teu Espírito possa falar em meus lábios, tomando a minha mente, e que ele prepare também meu coração, dos nossos irmãos, para também aprendermos juntos com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Se nos oramos, ó Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quando a gente fala acerca, de espera, de tempo, automaticamente já cria em nós assim, uma certa repulsa, porque nós, seres humanos, somos muito ansiosos por natureza, e nós estamos vivendo num mundo aí que tudo é a base do imediatismo, tudo tem que ser assim para agora. Se nós atentarmos aí há 2, 3 décadas atrás, quem tem mais idade ainda pode se avançar ainda mais décadas atrás, a gente sabe muito bem que as coisas que eram para a gente assim lidar, nas situações do dia a dia, no trabalho, escola, tudo era sempre com muita dificuldade, com luta, esforço, mas ao mesmo tempo a vida era mais simples, as pessoas eram mais ligadas umas às outras, mais calorosas, mais solidárias, mais hospitaleiras, mais humanas, acolhedoras. E com o avanço aí, da sociedade, a nível de tecnologia, ciência e outras coisas mais,
o ser humano, ele pouco a pouco, não atentando, né, para os efeitos colaterais desse avanço, tem se esfriado muito, tem perdido muito o calor humano, o contato humano, tem dado muito ênfase, né, a questão da tecnologia, do avanço da ciência, a facilidade, né, a questão tecnológica, eletrodomésticos, tudo para o ser humano hoje é muito mais fácil do que antigamente, que a gente tinha que esforçar bastante, pesquisar bastante, tudo para conseguir ter êxito. E por que a gente está dando essa introdução com relação a esse tema, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Porque o Senhor, Ele está nos chamando essa tarde a podermos descansar nele. Nós temos vivido debaixo de muita preocupação, muita ansiedade, estresse, nervosismo, devido à pressão, né, que temos vivido, né, a sociedade. Ao mesmo tempo, ela nos condiciona com esse avanço, né, a tomada de decisões cotidianamente, que às vezes nós não temos muito tempo para pensar, para refletir, e acabamos tendo que agir de forma rápida, tomar decisões que automaticamente, muitas delas não guiadas pelo Espírito de Deus, acaba nos trazendo prejuízo, danos, e que em muitas das situações dura até mesmo por vários anos, né, consequências disso. Então Deus, Ele não quer que o seu povo se perca pelo fato de não ter esse tempo com Ele, de busca, de intimidade, para receber dele a sua orientação, o seu conselho, para não viver de forma imediatista, nem tampouco ficarmos muito ansiosos, super preocupados, né? Nós possamos aprender a descansar em Deus, porque tudo que Deus predeterminou, né, segundo a sua sabedoria e sua ciência, para nós já está tudo no seu controle. A nossa vida, ela está debaixo do controle de Deus. Temos aí duas linhas, né, teológicas, o livre-arbítrio e até mesmo a predestinação, né? Então, a gente não vai entrar aqui defendendo uma linha ou outra, mas eu creio que a palavra de Deus diz o quê? Que tudo nós temos que reter, aquilo que é bom, aquilo que traz proveito e edificação. Não devemos desprezar tudo e nem aceitar tudo, sempre tem uma balança. Então, quando nos olhamos para as linhas de livre-arbítrio e predestinação, nós encontramos aí até mesmo algumas respostas para as situações que nós passamos dia após dia. Por exemplo, hoje estou aqui exercendo algumas funções, algumas atividades da minha vida, como cristão, como marido e outras demais situações, mas eu não sei o dia de amanhã, né? A gente tem que obedecer aquilo que Deus propõe no nosso caminho. É claro que dentro de uma lógica, dentro de uma lógica humana de sobrevivência, até mesmo para você projetar a sua vida, você deve sim, né, programar, projetar, né, coisas que você pode fazer com sua família, sua esposa, sua vida particular, né, todos os aspectos, espiritual, social, material, profissional e tudo, mas sempre colocando debaixo da vontade de Deus, né. Eu particularmente, mas minha esposa, né, a gente ao longo da vida, tanto como casado, até mesmo como solteiro, né, antes de conhecer um ao outro, a gente já passou por várias situações, como os irmãos, né? Se abrirmos espaço aqui, quantos testemunhos, né? Quantas histórias aqui nós vamos ouvir, né? Dos irmãos, né? De situações que, infelizmente, né? Por falta de sabedoria, até mesmo de intimidade maior com Deus, né? De submeter a sua vontade. Perdão aos irmãos, hoje está um bagulho muito incômodo aqui, né? No bairro aqui, mas louvado seja Deus. Então, a gente tem passado, né? Por processos que, se tivéssemos atentado antes, né, para consulta, para intimidade maior com o Espírito de Deus, não estaríamos em situações, né, que temos enfrentado, né, e infelizmente coisas que nós não atentamos para o tempo passado, tem coisas que nós temos que lidar com as consequências. Eu não digo necessariamente de pecado, eu digo até mesmo de tomar decisões que não estavam dentro de acordo de Deus. É lógico que aquele que não está dentro da vontade de Deus se torna pecado, mas há diferença do pecado voluntário e do pecado involuntário. O que é considerado pecado?
tudo aquilo que não obedece à vontade de Deus. Mas tem muitos que pecam por negligência, por descaramento, mas tem muitos por inocência. E Deus, ele perdoa aquele que é inocente e ele não castiga, ele corrige, mas com amor, com carinho. Ele permite certas situações nós passarmos justamente para não entrar em outras. Então, de repente você está passando por um processo que você pode ter tomado alguma decisão errada na sua vida e até mesmo tem pagado um alto preço, né? Tem sido difícil, né, lidar com tudo isso. Mas te digo, em tudo Deus tem o seu propósito, em tudo Deus tem o seu ensinamento. Deus tem feito a situação te fazer amadurecer, te fazer crescer, enxergar coisas que de repente você não estava enxergando antes, né? Então, às vezes é necessário passar por certos processos para abrir Deus a nossa visão. E de repente, na época que estávamos na situação que julgávamos estar sob o nosso controle e que daria tudo certo, não era o que Deus queria para nós. E Deus permite, às vezes, uma certa frustração, decepção, para nos trazer crescimento, edificação e alegria no tempo vindouro, né? Se nós olharmos para a Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, várias situações, né, de homens e mulheres que tiveram que experimentar o processo do tempo, né, para se alcançar a promessa. E esse tempo ele requer muita disciplina, perseverança para gerar experiência, esperança, toda uma gama de atributos ali, de ingredientes, né, que a pessoa tem que absorver ali para poder estar preparado, né, lapidado, para que Deus cumpra a promessa na vida dessa pessoa, para que esteja na posição de exercer ali uma missão, um chamado realmente que a Deus confiou antes de vir a esse mundo, através do seu pai e sua mãe, né? Então, há um tempo determinado por Deus, né, para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Então, o que você está passando hoje não é a sua sentença, não é o seu fim, e nem tampouco também, tanto no aspecto negativo que pode se tornar positivo, como até mesmo positivo que, se não vigiados, pode se tornar negativo. A nossa vida ela tem que se consistir sempre no presente. Nunca devemos olhar demasiadamente para o passado e nem tampouco para o futuro. Temos que viver o nosso presente, aprendendo com as lições do passado, para justamente aplicar no presente para poder moldar o nosso futuro diante de Deus, de acordo com a sua vontade. Deus tem me tocado de falar, né, acerca desse assunto, porque é o momento também de nós refletirmos, né, como está a nossa caminhada diante de Deus, diante das pessoas que estão à nossa volta. Vivemos muito ocupados com coisas do dia a dia, trabalhos, preocupações e tudo, mas esquecemos de parar um pouco para ouvir o nosso Criador e até mesmo conversar com as pessoas que estão à nossa volta. Vivemos tão sobrecarregados de funções, atividades, preocupações, não temos tempo mais para conversar com a nossa esposa, com os nossos parentes, ligar para um amigo, um parente ali, sabe? Procurar saber como que está aquela pessoa, o que está passando. Está faltando isso hoje em dia, né? Eu confesso que até mesmo eu, assim, diante de tanta preocupação, às vezes a gente fala nisso, né? A gente esquece, né, que ainda a gente tem ali, né, as pessoas para estar conversando. É lógico, infelizmente hoje em dia, até para fazer isso a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia, né, não são todos, né, quase poucos estão na mesma visão conosco, né? Inclusive é uma situação também que eu quero abordar aqui, essa palavra que Deus tem tocado, que o isolamento, entre aspas, a solidão, em muitas situações, ela não é tão maléfica como muitos apontam, né? O isolamento, às vezes, ele faz parte, né? A pessoa não deve viver isolada, mas, ao mesmo tempo, ela tem que se afastar um pouco. O próprio Jesus já ensinava isso, porque para a gente viver em sociedade, em igreja, trabalho, escola, família, tudo, temos que buscar de Deus sabedoria, orientação, direção, porque o ser humano é muito complexo, né? Ao mesmo tempo, você pode conversar com a pessoa hoje tranquilamente, mas amanhã a pessoa não está num bom estado de espírito, humor, e uma coisa que você fala acaba, né, gerando polêmica. Então, temos que pedir sempre a Deus, né, sabedoria, amor, paciência, para poder conviver, né, em sociedade, em igreja, em família e tudo, né.
Então, o Espírito de Deus está nos exortando, ao mesmo tempo orientando essa tarde, para pedir sempre o conselho de Deus em tudo que fizermos, né? Em relacionamentos, em tomar de decisões, no dia a dia, das pequenas coisas até as maiores, em tudo buscar o conselho de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Criador do tempo, né? O seu tempo não é o nosso tempo, né? Mas ao mesmo tempo, né? Deus, Ele consegue alinhar o tempo dele com o nosso de acordo com a sua vontade. Como assim? Se eu tenho esperado em Deus cumprimento de certas situações de promessas, ou esperando em Deus respostas, né, de oração de situações que tenho passado, né? Automaticamente tem coisas, né, que Deus ele vê que é necessário fazer de forma emergente para que eu não venha a ser vítima de determinada situação ou passar necessidade. Eu falo eu, mas assim, representando cada um de nós, né? Eu como um ser humano, pode ser cada um dos irmãos. E ao mesmo tempo ele vai também, em muitas situações, na grande maioria, nos fazer esperar, justamente porque nós estamos preparados para receber de Deus aquilo que Ele tem realmente para nós. Então, eu assim, né, posso dizer, tanto como já tive solteiro, hoje casado, em muitas situações, né, na vida, né, aprendi com muito custo, apanhando muito, a ter que esperar no Senhor. Eu lembro que eu casei com a minha esposa, a minha sogra sempre dizia, eu era muito, mas muito ansioso, né? Muito preocupado com as coisas. Minha sogra sempre dizia, calma, tudo está no controle de Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Espera com paciência no Senhor. E eu ficava ali, sabe, nervoso com aquela palavra, que é ansioso, né? E tudo, mas hoje, assim, eu tenho aprendido bastante com isso, né? E estou aprendendo ainda mais, tem muita coisa para aprender ainda nesse sentido, em todos os aspectos, mas é importante a gente compartilhar, né, as experiências, porque tem muitas pessoas que têm passado, assim como eu, situações assim que a gente parece que não vai aguentar, né? E o apóstolo Paulo, né, dizia, né, nesses momentos quando a gente diz, pensa que está fraco, é aí que somos fortes, porque é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Por quê? Para Deus aperfeiçoar o poder na humanidade, na igreja, dos cristãos, ele tem que ter espaço. E se nós somos cheios de nós mesmos, superegos, né, inflamados, Deus não tem espaço, né? Então, se a gente já sabe o que fazer, Deus simplesmente fala, tudo bem, já sabe o que fazer, então faça. Mas aí ele sabe que não vai dar certo, né? Então, só que ao mesmo tempo ele está sempre ali, né, de braços abertos, né? Ele é tão generoso e misericordioso e sábio, ele permite a gente dar os passos como aquela criança, né, que está aprendendo ali com o pai e a mãe a dar os primeiros passos. Deus permite a gente dar esses passos para que nos tropeços ele sempre está ali, de braços abertos para nos socorrer, né, desde que nós realmente busquemos, né, a sua ajuda, o seu conselho, o seu consolo. E nessa tarde Deus aí tem nos dado aí essa palavra, né, de encorajamento, ao mesmo tempo esclarecimento. Nunca fique entediado e até mesmo estressado ou achando que é o fim, que Deus esqueceu de você, que Deus não se importa com a sua causa, que é isso, que é aquilo. Não vejo dessa forma. Aqui nessa terra tudo é um aprendizado. Nós estamos numa escola apontando ali para um avanço de níveis, né? Escola, curso profissionalizante, faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, vamos avançando, mas de acordo com a vontade de Deus, né? Tudo é para a sua glória, né? Para até alcançarmos ali o topo, né? Que é a salvação, né? De partirmos dessa terra, sairmos dessa carne corruptível para tornarmos ali como Cristo, num corpo glorioso, incorruptível. E Deus tem nos preparado para isso, né? Esse tempo que nós temos aqui, antes da sua volta, é para isso, para sermos preparados, para sermos lapidados, moldados. E vai chegar situações que às vezes a gente vai achar que já está tudo ok, já sabemos de tudo, né? E aí Deus o que faz? Ele permite, né, certos tropeços para mostrar que a glória é dele e que ao mesmo tempo sempre vamos ser dependentes dele. Ninguém também é autossuficiente, não precisa, né, submeter à vontade de Deus, submeter a gente de Deus e nem depender do próximo, né?
aqui a gente sempre vai precisar um do outro, a gente sempre vai precisar da ajuda um do outro, né? Por isso que é o corpo de Cristo, né? A unidade, através do seu Espírito. O corpo tem diferentes membros, mas o que faz essa junção do corpo funcionar perfeitamente na sincronia é o Espírito de Deus, né? Então, por isso nós temos que encher do Espírito de Deus, porque tanto do branco ao negro, do pobre ao rico, do judeu, do asiático, do brasileiro, europeu, americano, no mesmo Espírito todos conseguem falar a mesma língua, mesmo nos idiomas diferentes, mesmo com culturas diferentes, crenças diferentes. Quando o Espírito de Deus age, acabou assim toda a divisão, todo o separatismo. O Espírito de Deus é aquele que comunica, consegue transcender toda a estrutura humana e desse século, desse sistema, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos a cada dia submeter à vontade do Senhor através do seu Espírito. Deus, ele está buscando quem o adore em espírito e verdade. E estamos aqui nessa tarde com o nosso coração voltado para obedecer o centro da vontade de Deus, esperar com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40, para que nessa espera nós possamos aprender coisas que, se nós ficarmos muito presos ao imediatismo, até mesmo ansiedade generalizada aí, de não ter paciência, né, de esperar com paciência, a gente não consegue enxergar coisas no processo que realmente fazem valer a pena a caminhada com Deus, né? Se Deus concedesse tudo que nós pedimos assim de uma hora para outra, tudo muito rápido, qual o proveito que teria? Qual a graça? Qual a edificação? Qual o sabor, né? Então o sabor, o gosto, o prazer, né, de se caminhar com Deus é justamente nessas situações de dificuldade, de dor, de sofrimento que gera, né, testemunhos, que gera conquistas, que gera realmente a virtude, né, do Espírito, de a gente ver ali que em Deus, né, tudo foi resolvido, tudo foi solucionado, né? Então não tem prazer maior do que esse, né, do que a gente realmente ver que a gente tem um amigo fiel, verdadeiro, um pai amoroso, que em muitas situações, quando muitos nos viram as costas, né, até mesmo não atentam, né, por nossa dor e sofrimento, ou nos julgam, apontam, né, nós sempre temos o nosso amigo fiel, verdadeiro, para nos apoiar, para nos estender a mão, para nos ajudar, que é o nosso Deus, né, o nosso Jesus, através do teu Espírito, né, o próprio Deus ali encarnado, está ali na sua glória, só esperando o momento daquele grande dia, né, de reunir todas as extremidades da terra, os seus eleitos, os seus escolhidos, que suportaram, submeteram a esperar neste tempo que antecede a sua volta, né? Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. E este tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo que antecede a sua volta. Vamos viver este tempo que nos resta da melhor forma possível, sempre vivendo o presente, aprendendo com as lições do passado, para que possamos ter um futuro próspero, abençoado, tanto nos restos dos dias aqui nessa terra, como na eternidade, né? Que Deus possa usar essa palavra para nos encorajarmos, né, a vencermos, né, essas dificuldades que temos enfrentado, que nesse tempo que nos resta ainda nessa terra, vamos passar mais, né, em oração com Deus, em intimidade, em busca, em amor ao próximo, em fazendo bem a todos, perdoando, né, aprendendo, né, enquanto ainda nós temos a oportunidade ainda de acesso às Escrituras, né, não sei até quando vai ser permitido, por isso que a palavra do Senhor fala no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né, então essa palavra que vai nos ajudar, né, ela guardada no sentido de transformar nossa mente e colocar em prática, né, e o Senhor assim está conosco, né, essa jornada, essa batalha diária, né, aqui nessa terra, até aquele grande dia para nos coroar, né, por causa do nome dele. Não coroar por mérito humano, mas por se guardar o nome dele, né, pregando, anunciando, testemunhando, e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esse momento orando, né, agradecendo a Deus por essa palavra, apresentando a vida dos irmãos. Peço aos irmãos também que orem por mim e pela minha esposa, né, em especial na área da saúde, a que mais tem a gente necessitado nesse momento. As outras demais coisas, claro, né, todos nós precisamos, né, área financeira, material e tudo, né, projetos, sonhos, mas tudo seja de acordo, né, com a vontade de Deus, mas que Deus possa dar saúde, não só a mim e minha esposa, todos
nesse momento aqui, que estão precisando, talvez estão em situações até piores do que a nossa, né? Quando estão aí nos leitos, né, entre a vida e a morte, só o Senhor, né? Ontem mesmo eu estava vendo na internet que tragédia, não sei se os irmãos ficaram sabendo, né? Não sei se uma família quase inteira, algo assim, lá em Minas, um acidente, minha esposa viu, tem que confirmar com ela se foi de ônibus, não sei. Nossa, é tanta coisa acontecendo, né? E a gente tem que pedir mesmo a misericórdia de Deus, a proteção, e se compadecer, né? Orar por essas famílias os parentes que ficaram, para ter Deus misericórdia, consolar, confortar. Muitos estão passando em enfermidades crônicas, sabe? Orar muito, né? Pela saúde do povo de Deus, né? Quando eu falo povo de Deus, não é somente aquele que está nas denominações de igreja, quantos que ainda estão perdidos, né? Em caminhos que Deus ainda não deu oportunidade ainda dessa pessoa encontrar com ele, mas vai chegar um momento na vida dessa pessoa, talvez a pessoa está perdida no mundo, né? Das coisas deste mundo aí, drogas, prostituição e tudo, né? E outras demais situações, mas são chamados de Deus, são escolhidos de Deus, que no momento oportuno vão se encontrar com o Senhor, e também é povo de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele é para toda a humanidade, não se limita somente a quem está pertencendo a uma denominação religiosa, né? Então a igreja tem que se abrir para isso, nós temos que ir em busca de realmente aqueles que precisam, tem que mudar esse conceito de ficar preso entre quatro paredes, temos que ir em busca daqueles que precisam, né? Só que ao mesmo tempo tem que pedir a Deus sabedoria, né? Amor, né? Aceitar até mesmo uma palavra dura, né? Como a pessoa ainda não conhece, de repente vai te xingar, né? Vai te escarnecer, vai te zombar, e não é para ficar com raiva dessa pessoa, porque ela ainda não conhece, né? O amor de Deus, né? Então nós temos que demonstrar amor para essa pessoa, né? Amor, se importar com ela, não levando instituição religiosa e placa de denominação, não, leva o evangelho, leva o amor de Deus, sabe? Não tenta também imputar naquela pessoa o caminho que ela deve seguir, é Deus que vai conduzir. A única coisa que tem que ser dita é o evangelho, com amor, com sabedoria. O próprio Deus se encarrega do seu espírito de transformar aquela pessoa e encaminhá-la para o chamado, a missão que Deus tem com ela nessa terra, né? Então que nós possamos pedir a Deus a graça, a sabedoria, né, do evangelho, para também termos experiência, né, ao evangelizar. Eu confesso que tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo, tenho que aprender ainda mais, mas tem coisas que a gente tem visto, né, que infelizmente tem atrapalhado muito, né, o crescimento do evangelho, até mesmo feito pessoas detestarem, né, o evangelho, né, porque não está sendo pregado o evangelho verdadeiro de Cristo mais. Há décadas atrás, né, ainda assim, né, a gente via realmente um evangelismo, né, uma evangelização bem assim coesa, e até mesmo que dava resultado, milagres, sinais, maravilhas, mas a igreja, nos últimos dias, né, quando eu falo de igreja, nos moldes, né, do sistema religioso, tem se perdido muito da essência da igreja verdadeira, né? Então vamos pedir a Deus a graça, né, do Senhor para nós fazer um papel de formiguinha, né, cada um fazendo sua parte, né, no ambiente que vive, contexto que está inserido, família, igreja, escola, bairro, qualquer convivência que você convive ali, indiferente se a pessoa é cristã ou não, leva o evangelho, né? Com amor, com sabedoria, e Deus ele vai se encarregar de trazer os frutos, amém? Pelo teu Espírito. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento de oração, na verdade de palavra, de partida, mas também de oração, por tudo que o Senhor tem nos concedido até aqui, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor, somos muito falhos, pecadores, precisamos muito da tua misericórdia, da tua sabedoria, como falar, como proceder, como diz a tua palavra em Eclesiastes 3, ó Deus, há tempo de se abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de amar, há tempo de odiar, tempo para todas as coisas, Senhor. Nós possamos aprender com este tempo que o Senhor predeterminou aí, ó Pai, tudo o que é necessário para que nós possamos submeter a nossa vida nessa terra, a energia, a força, o tempo mesmo humano aqui que nós temos, que possa estar de acordo com o tempo do Senhor e consciente da sua vontade, Deus. Nos ajuda a contar os nossos dias de acordo com o seu plano, o seu projeto, Pai. Que o Senhor tenha sempre liberdade, Deus, de fazer em nós todo o teu querer, toda a tua vontade, que possamos estar submissos ao Senhor em tudo, renunciando dia após dia a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ego, para satisfazer a vontade do Senhor, Pai. Muito
Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Continue conosco durante essa semana, dá-nos experiências especiais, sobrenaturais com o Senhor, de modo que realmente possa trazer crescimento, edificação, que não venhamos somente nos vangloriarmos, tomarmos para nós mesmos tais experiências, mas compartilharmos com aqueles que precisam para fortalecimento daquele que está um pouco mais fraco, nós possamos estender as mãos, porque amanhã também pode ser o nosso dia, precisaremos também dos nossos irmãos para nos ajudar, Senhor. Por isso nos ajuda a vivermos como igreja de verdade, em espírito, em amor, ó Deus, em compaixão e misericórdia, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. E os meus irmãos possam ser visitados nesse momento com a Tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente. Uma palavra um pouco mais tensa, mas Deus tem tocado no meu coração para compartilhar. E continue orando por nós. Pode contar sempre com as nossas orações e vamos somando força no Senhor. Amém? Um grande abraço e um beijo no coração. Paz do Senhor Jesus.